Entre Família está no ar e sextou aqui com a gente em grande estilo, fechando a sua semana. Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, Luquinhas. Muito boa tarde, Suzy, aqui demais estar com você mais uma vez, mais viu? Uma vez. Prazerzão. Prazer também estar com você aí do outro lado, viu? Muito bom estar por aqui no Entre Família. Tava até conversando que volta e meia eu tô com uma matéria ali, viajando, mas tá aqui com o pessoal é muito bom, muito gostoso estar com você. Que bom, Lucas, que você acha bom abrir mão de suas viagens pra estar com a gente, né? Não vou reclamar, mas se quiser continuar na pauta, colocar continuando, assim, umas viagens pra lá, pra cá, sem problema algum, tô aqui pra servir, viu? Tranquilo, viagem sem problema algum. Ai, que bonitinho, é isso aí, Lucas. Pra servir sempre, seja qual for, né, o seu job do dia. Lucas, eu achei super interessante falar desse assunto e estar aqui com você hoje, né? Casamentos interculturais. Olha só o tema, minha gente. Será que funciona? Quais são os desafios? A gente vai descobrir hoje. Eu já sou casada há algum tempo. Lucas ainda vai entrar para esse processo, né, Lucas? É bom que o Lucas vai tirar aqui a prova se essa coisa de casamentos interculturais funciona ou não funciona. Você acha que sim? Você acha que não? Eu acho que funciona. Eu acho que funciona assim. Acho que toparia esse desafio? Certo. Toparia. Toparia. Eu acho que é um desafio a mais, acredito que sim. Mas por que não? Por que não, né, Lucas? Por que não? Vai se conhecendo, se entendendo, tudo. Eu acho que sim, vale a pena. Gostou? Por que não? Ai, gente, não posso dar mais informações. Se eu pudesse revelar as coisas. É interessante que aqui na TV Novo Tempo, nós trabalhamos com um público bastante jovem, né? E a gente tem a TV brasileira e temos a TV hispana também, onde a gente tem muitos hispanos que trabalham aqui com a gente. E aí acontece algumas misturinhas, né? Nós já temos alguns casais, alguns que podem se formar, mas enfim, nós queremos trazer esse assunto para você hoje, para saber desses desafios. E o legal é que a gente trouxe personagem, né, Lucas? Ao vivo e a cores, hoje é presencial. Eu tô adorando, porque é bom e realmente para poder mostrar essa questão. Dá certo, não? Eles vão falar com a gente. Casados. Casal de amigos aí, eu vou perguntar bastante coisa. Eu tenho muita coisa a perguntar aí. Vou deixar essa entrevista pro Lucas, porque por algumas razões, quem sabe, pessoais, ele possa estar bastante interessado nisso, né? Então nós vamos receber aqui, já tá aqui sentadinho, um casal. Ele é brasileiro, ela é equatoriana. E a nossa especialista maravilhosa, terapeuta de família, Dilene, vai estar com a gente hoje. Então, preparem os cintos, porque o programa hoje vai bombar. Exatamente. E sem contar que eu ainda visitei uma sorveteria coreana. E aqui no Brasil, a primeira do Brasil. Entender como é que funciona essa cultura, dá certo ou não, os brasileiros gostam de ir lá ou não. Até os donos têm nacionalidades diferentes. Mas sorvete é diferente? É diferente. Eu vou até dar um spoiler, adiantar, tem feijão. Mas daqui a pouquinho a gente continua com isso, falar mais o tema adiante. Vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre casamentos interculturais. Vamos começar aqui o nosso bate-papo e queremos a sua participação junto com a gente, tá bom? Respondendo a seguinte pergunta. Qual é ela? Exatamente. Qual a perguntinha de hoje? Vou ter aqui, ó. Quais as diferenças no seu casamento que são difíceis de lidar? Vai analisando por aí, vai pensando e você pode participar. Isso que eu acho legal do nosso programa. As pessoas podem participar. Pode participar. Porque sempre tem alguma opinião que às vezes a gente acabou... isso daqui eu acho que esse ponto não acabou abordando. Mas pessoal de casa, pinça, traz aqui, a gente acaba conversando sobre isso. E como é que faz para você participar, esse canal livre aqui? Porque você tem total liberdade de participar. Seguinte, pelo 12 98315 0249, vou até repetir para você conseguir dar aquela memorizada, ou então pegar o celular que está um pouquinho longe, ou às vezes está na mão já, então já aproveita. 12 98315 0249. Tem o QR Code aí do cantinho, ó, pega o celular, aponta ali, ó, você consegue entrar em contato com a gente, poder participar e responder essa pergunta ou trazer algum tipo de outra opinião também. É isso, gente. Hoje é dia de aproveitar aquela consulta grátis com a terapeuta de família que a gente tem aqui. E também a sua, como o Lucas bem colocou, né? A sua interação aqui, ela ajuda a incrementar ainda mais o assunto. Então, repetindo a pergunta, quais as diferenças no seu casamento que são mais difíceis de lidar? E aí a nossa especialista vai poder te ajudar, tá bom? Vamos lá, Bora Lucas? Lá? Bora lá? Olha só, esse programa é de muita alegria, eu sempre digo isso, porque adoro receber ela aqui, é a Dilene Ebinger, ela é terapeuta de família, ó, com vasta experiência, são mais de 20 anos de experiência no mercado de trabalho, em consultório, atendendo muitas famílias, ela é Master Coach, psicopedagoga, entende bastante também sobre educação de filhos, palestrante, escritora e agora, né, mais recentemente, produtora de conteúdo digital. Dilene, seja bem-vinda. Obrigada.
Obrigada pelo convite. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu gosto que eu aprendo bastante. É a primeira vez que eu estou com você no estúdio, mas sempre estou acompanhando o programa, todos os conteúdos, e agora aqui eu tenho certeza que eu vou ter uma aula, vou aprender bastante. Trazer algumas dúvidas também. Já vai levar pra vida, né, Lucas? Por que não, né? Então já quero começar perguntando. Tem aqui uma pergunta. Fácil. É fácil, então, dá certo sim ter esse relacionamento com culturas diferentes? É possível ou não? Sim, é possível. As diferenças você tem em todos os relacionamentos, né? A cultural é só mais uma diferença, que pode ser uma diferença tão importante que possa trazer muitos conflitos. Mas o casal que participa, que faz esse movimento, ele já deve estar consciente, né, de que vão ter algumas diferenças a mais que precisam ser trabalhadas dentro do relacionamento. Mas lógico que é plenamente possível. Se tiver um tempinho, vão descobrir que o meu também é intercultural, o meu casamento, olha só. Então, e estou aqui para provar, 31 anos, não é possível Tilene? que não dá certo. Seu esposo não é brasileiro? Brasileiríssimo, mas eu sou nordestina e ele é do sul do país. Você quer Olha mais aí, ó. culturalidade do Olha que aí, isso? ó. Nossa, isso com certeza é uma Com verdade. certeza. São dois países extremos, quase. dois extremos. Ele ainda é descendente de alemão. Então, assim, todo esse Nossa. processo traz, né, bastante diferença para a convivência, para o dia a dia. Mas a gente tem que aprender uma coisa muito importante. É assim, ó, as diferenças possibilitam crescimento, tá? Os iguais a gente não cresce. Então, quando há a diferença, né, que sempre haverá, e várias delas, e mais a intercultural, então mais aprendizado, né? Hoje, o meu marido sabe comer cuscuz, né? E hoje eu sei também comer o strudel. Olha que coisa maravilhosa. Se não é intercultural, até hoje eu não ia aprender a comer um negócio desse, né? Gente, vocês dois são bem diferentes no sentido de cultura. Lucas, a gente, quando estava vindo para cá para o estúdio, a gente estava conversando sobre esse assunto. E aí tem aquela pergunta que você fez em relação ao namoro. Lembra que a gente comentou? Falando sobre a questão de ver que no comecinho a gente Dependendo quer da pergunta, impressionar. ele não lembra. Talvez eu tenha desistido de fazer. Eu falei, nossa, muito legal, Lucas, vamos levar isso pra Dilene responder pra gente hoje. Porque a gente comentava assim, que no namoro, a gente faz muito esse papel de impressionar o outro, né? Então, pode ser mais fácil, talvez, aceitar essa cultura tão extremamente diferente da minha, porque você quer impressionar, e você realmente acha incrível aquela cultura diferente, ainda mais nós brasileiros, né? A gente adora um gringo. E se isso pode mudar drasticamente depois no casamento? Aquilo que era incrível e maravilhoso, você já, tipo, olha e... Ai, que coisa. Pode mudar, sim, mas não tem a ver por ser de uma cultura ou de outra. Pode mudar em qualquer diferença, né? O que acontece é que quando está no namoro é o processo de conquista. Esse processo de conquista, ele já possibilita mais a novidade, o diferente, a predisposição que o indivíduo tem em agradar e ser agradado, né? Então, isso já acontece naturalmente. E a questão intercultural entra aí, né? O que você come no seu país, como que é diferente lá, o que é isso? Então fica encantador no namoro. Depois que casa, às vezes você quer a tranquilidade, você quer voltar ao seu ponto de zona de conforto, você não quer ser perturbado, porque não é que depois que casa, é que depois de muito tempo convivendo junto, e geralmente isso vai coincidir com o casamento, né? Às vezes você está já acostumado com a presença do outro e você está querendo o seu espaço, quer exercitar mais a sua alteridade, quem você é, né? Quem você é, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer. Então você volta para o ponto do egoísmo, assim, porque já conquistou, né? Já conquistou. Há um esquecimento de que conquista é uma coisa sistemática e não pontual. Conquisto é meu, acabou. Conquista é sistemática, é cada dia. Você precisa se envolver dentro desse processo de conquistar o outro cada dia. Quando a gente esquece isso, a gente faz isso no namoro, ali no início da relação, e depois esquece e começa a viver como se já fosse seu, como se fosse uma posse. Na verdade, isso não se torna amor, se torna, né, a posse tira a liberdade, já não é mais amor, né? Muito interessante você colocar essa questão da cultura como mais uma diferença, né? Porque parece que quando você fala sobre cultura, é uma sensação de que é gritante, as diferenças, por justamente serem culturas diferentes.
E o fato de você colocar isso como mais uma diferença mostra pra gente que o seguinte, tudo pode acontecer, tudo pode ser vencido a partir do momento que as pessoas queiram fazer isso dar certo, né? Porque a gente tem uma tendência a acreditar que talvez a gente brinque, os opostos se atraem, mas depois lá na frente acabam se queimando e se explodindo nesse sentido. Mas ao longo da vida é uma questão de escolha, e é o que você está colocando aqui pra gente agora. E eu acho interessante a gente trazer algumas temáticas, Gilene, que já num casamento tradicional, né, do mesmo país e tudo, já existe alguns atritos que precisam ser solucionados, resolvidos, enfim, dentro da relação. Uma coisa, por exemplo, é a proximidade da família ou a distância da família, né? Ou, por exemplo, a pessoa mora aqui no Brasil e aí quem é, sei lá, dos Estados Unidos ou do Equador está distante da família, ou vice-versa, né? Ou o brasileiro vai para lá, mora perto da família do outro e tal. Como que fica essa questão desse casamento com uma cultura bem diferente e essa vivência, né? Próxima de uma família só, distante da outra? Quando você escolhe se relacionar dessa forma, você tem que buscar ser bastante resiliente, né? Buscar bastante adaptabilidade, porque as diferenças vão existir sempre, mas as diferenças culturais, elas implicam em alimentação, comportamento, né? São muitas já que vêm no mesmo pacote. Então, é necessário, eu diria, de que haja um pouco de racionalização no entrar dessa relação para entender a cabeça do outro também. Como que é o processo, como que é a ligação com a família. Porque observa uma coisa interessante, às vezes a gente exagera um pouco, dizendo que é muito mais difícil ser assim, porque culturalmente, enquanto dentro do próprio país, as famílias às vezes têm costumes muito diferentes. Isso é verdade. Né? Então, o costume de no Natal se junta todo mundo. Tem família que não, no Natal cada um fica quieto e todo mundo é brasileiro. Não. Então, eu penso que a disponibilidade eu entrei numa família de cultura muito diferente, eu tenho que estar disponível para aprender e sentir essa diferença. E, além de entender, estar disposto a que não seja sempre do meu jeito. Na minha família, o Natal é assim, então todo Natal vai ter que ser desse jeito, porque eu aprendi desse jeito. Né? Boa você falar esse lance da família. Existe uma coisa que a gente também tem que virar essa chavinha, né, Edilene? Porque um traz uns costumes, né, da família, o outro traz da outra, mas existe um momento que a gente tem que virar essa chave e entender que uma nova família vai se formar e largar para trás, né? Exato. Isso é o mais importante, né? Quem somos é reflexo do que trazemos. Isso é inevitável. Então, eu venho para essa relação carregada de informações, carregada de vivências, de experiências que eu adquiri com a minha família. E o outro vem também trazendo isso. Costuma o casamento ter um problema gravíssimo quando nós vamos lutar para ver qual da família de origem mantém mais as suas regras dentro dessa relação. Gente, aí começa a dar conflito. Mas quando nós entendemos que trazemos tudo como subsídios para formarmos um sistema que agora vai ser nosso e não mais da família A ou da família B, mas vai ser nosso, marido e mulher, então eu vou doar para esse espaço aqui algumas coisas que eu acho muito importantes e bacanas que eu herdei de cá, ele doa também e a gente forma um terceiro sistema, que é o sistema nós. Então, já não é a minha família, o meu povo, a minha, é o nosso, o que é nosso, né? E a gente vê muito isso nos casamentos, quando diz assim, porque meu dinheiro, meu carro, meus filhos, meu trabalho, minha igreja, minha. Quando o casal cria esse sistema, né, com doações de si mesmo, naturalmente, eles criam entendendo, então eles começam a criar, meus filhos, é nossa casa, é nosso carro, é nosso dinheiro, é nossa viagem, é nossa igreja, tudo começa a se estabelecer assim. Aí sim a gente tem um casamento de verdade. Porque não é só ir no cartório e passar o papel, né? Isso pode ser um ajuntamento. O casamento mesmo é quando a gente cria um sistema que é nosso. Então, vai ter coisas das duas culturas ali. Aí possibilita a criação de um filho. Ele não chega e fica sem saber o que ele vai fazer da vida, né? Ele tem a estrutura que foi formada para ele ali. Só ali é capaz de nascer uma família, porque agora eles criaram um sistema que são deles, com partes do que trouxeram. Parte lá do Japão, parte do Brasil, vão ali, vão formando um sistema adaptável para um outro ser vir e participar dele. Aí a coisa começa a fluir. Fantástico. Nossa, a Adilene falando mostra que tudo é possível, né, Lucas? Sim, não, tá aqui só viajando. E a gente tem um casal, eu vou até levantar, pedir licença para vocês aqui agora, vocês de casa vêm comigo. Eu tenho um casal de amigos aqui, eles estão chegando já.
Seguinte, eles têm uma nacionalidade diferente. Namoraram, se conheceram, toda aquela parte de... Tudo bem? Por favor, sente por aqui, fica à vontade. Lissete, temos o Misael também aqui. Tudo bem? Muito bom falar com vocês. Boa tarde, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente, viu? Que isso, prazer Cara, é sempre um nosso. prazer estar contigo, cara. Vocês são demais, viu? Ó, brasileiro, equatoriano aqui também com a gente. Agora o seguinte, vocês se conheceram já tem uns 3 anos, digamos. Começaram a trabalhar no mesmo local, trabalhavam aqui na TV Novo Tempo. Passavam pela cabeça que um dia iam começar uma relação com uma nacionalidade assim diferente, às vezes um costume diferente do outro. Como é que foi chegar a tudo isso? Então, pela minha cabeça passava, né? Porque fui eu que vim para cá, para o Brasil. Então, as chances de eu conhecer um brasileiro eram maiores, né? Do que acho que para o Misael. Então, para mim, a chance era maior. E eu tinha uma expectativa assim. Eu falei, nossa, acho que eu vou lá e eu quero um brasileiro. Não quero ir para caçar com o equatoriano mesmo. Olha, sinceramente, eu sempre gostei muito de viajar. Então, meu pai é pastor e a gente sempre passou se mudando pelas cidades, e mesmo que seja no mesmo estado, por exemplo, em Minas Gerais. É um estado muito grande, assim, ele tem dimensões de um país, por exemplo. Então, a gente pega um pouquinho das culturas assim, das cidades, e eu sempre achei muito legal. Então, não é algo que eu focava, só vou conhecer pessoas estrangeiras, mas eu tinha aquela coisa, nossa, deve ser muito legal, sabe? Quando vocês começaram a se conhecer, vocês namoraram um pouco mais de um ano, foi isso? E casaram, estão casados há 1 ano, 3 meses, mais ou menos, daí, né? Exatamente. Isso, 1 ano e 3 meses. Eu lembro, né, posso pensar aqui na fase do namoro, se conhecendo. Cada um tem uma cultura diferente, para poder mostrar isso. Rendia assunto, né? Como é que funciona o seu país? Sua cultura é assim, isso ajudava? Porque tem essa coisa, os opostos, será que vão se atrair realmente? Não, isso vai ser um problema ou não? Mas foi desse caso, não? Ou foi só, eu quero saber um pouquinho dessa cultura, da sua, e o papo ia rendendo? Olha, pelo menos da minha parte, assim, uma coisa que era bem legal é porque a Liz, eu sempre achei ela muito interessante, não só porque ela é equatoriana, mas, tipo, eu achava ela inteligente, ela esperta, então isso meio que era legal, mas não era o topo do assunto. Mas se eu puder te contar uma coisa que realmente, assim, eu acho que foi uma gota d'água, digamos assim. Por favor. Foi que a primeira vez que a gente foi sair mesmo, assim, eu lembro que, assim, um contexto que, poxa, no Brasil, às vezes, você vai sair com alguém depois do trabalho, vocês trabalham juntos, então, vamos comer e tal, meio que não conta como date, digamos assim. Você está saindo para comer, ali, uma coisa normal. Só que no Equador, já é sair, entendeu? Então... Olha aí, ó. Ele se comprometeu sem saber. Então, eu tinha convidado ela para sair, mas para sair mesmo, assim, tipo, um date. E ela... Entendeu? Ok, vamos sair, só que ela falou, olha, eu tenho que ir no shopping, a gente pode ir. Eu pensei, nossa, vamos ter um date. A gente foi no shopping e ela literalmente só fez o que ela tinha que fazer e depois falou, pronto, agora a gente vai comer. Aí pra ela era o date, mas pra mim eu tava, nossa, não gostou de mim. Foi pra friendzone já agora. Tô na friendzone. E como é que funcionou? Porque você tinha que mostrar pra ele, isso daqui, que nem, tem até, tô lendo um pouquinho, vendo um pouquinho, quando vocês iam, digamos, na casa de vocês, tudo, na sua cultura, quando você vai servir um alimento, você serve, quem preparou, você que serve. A nossa não, tá na mesa, cada um se serve, ali tá tudo feito, é isso. Só que é um pouquinho diferente. Como é que foi você passar um pouquinho a sua cultura, você pra ele, como é que... Então, tem coisas assim, né, Lucas? Tem coisas que a gente... É tudo falando, né? Porque quando a gente já está casado, é chegar em acordos e falar assim, olha, vamos fazer do jeito brasileiro hoje? Não vamos fazer do jeito equatoriano hoje? É muito legal, porque você não tem aquela rotina de sempre. Então, por exemplo, quando meus pais vieram para o Brasil, para o nosso casamento, né? Eles ficaram ali um tempo com a gente depois do casamento, ficaram um mês. Então, era do jeito equatoriano, que meus pais estavam lá, então... minha mãe que servia, quando ela cozinhava, né, montava a mesa toda, já os pratos feitos. E depois a gente ensinou meus pais, falaram assim, olha, no Brasil é assim, a gente vai colocar as panelas aqui na mesa, vamos deixar as panelas prontas com a comida. Cada se serve. E meus pais acharam maravilhoso, eles falaram, nossa, acho que eu vou começar a fazer assim um dia lá em casa, porque... Olha aí, que demais. Minha mãe falou... Acho legal, porque agora não sou eu que vou montar a mesa, só vou deixar as panelas e cada um vai se servir quanto quiser. Eu acho que ela gostou da ideia. Ela foi a que mais gostou. E agora uma outra questão. A língua é diferente. Como é que fez?
dividia, ó, hoje vamos falar só em espanhol, hoje só em português. Foi bom que um acabou aprendendo um pouquinho mais o idioma do outro, né? Eu acho que tem também esse ponto positivo aí. Olha, eu honestamente estava até conversando aqui antes do programa, eu só vejo coisas positivas, assim. Pelo menos no nosso caso, assim, eu não consigo pensar numa possibilidade, por exemplo, de dizer, nossa, isso aqui foi muito difícil de lidar. O máximo que chega é no nível do engraçado, assim, que a gente se ri depois da situação. Mas isso do idioma ajudou muito, muito, porque eu não falava nada de espanhol, mas nada, assim, sabe? O brasileiro que fala que é intermediário e é nada, nada. E aí, no começo, eu pedi para ela, falei, poxa, amor, me ensina a falar espanhol. Aí a gente no começo dividia. De manhã a gente só falava em português, porque ela já sabia falar muito bem em português, não precisava de ajuda. E de tarde e de noite a gente só falava em espanhol. Aí depois, quando eu já comecei a aprender um pouco mais, aí a gente dividiu meio a meio, assim, o tempo. E é legal, o Misael fala super bem já espanhol. Volta e meia ele conversa, tá mandando super bem, tá saindo super bem. Poxa, mas mano, demais. Obrigado. Mas assim, é mérito dela, que ensinou, que teve paciência, porque isso é muito legal. Às vezes num curso, numa aula assim, você acaba tendo um pouco de vergonha de se expressar ou de alguém rir do que você está falando, está errando. E com ela eu sentia assim liberdade de errar e ela não ia rir de mim. Ela só ia falar, olha, não é assim, é assim. E aí eu aprendi. E quando quer se expressar de verdade, me chateei aqui. Consegue sair no português ou vai no espanhol mesmo para mostrar? Não, tô chateado com alguma coisa aqui. Vou te falar que essa é uma questão assim, a maioria das vezes, quando a gente vai falar, fala em português. E aí, tem momento em que é assim, né? Todo casal tem algumas briguinhas ali, aí eu às vezes vou brigar, alguma coisa, né? E aí eu acabo misturando um portunhol. Tipo assim, eu tô, sabe? E aí eu misturo português com espanhol. Mas ele me entende, né? No final. Mas eu acho que é uma característica. Quando eu tô brava, já ele sabe que eu vou me misturar o espanhol com o português. Mas acaba sendo a prova de que realmente um relacionamento intercultural dá certo sim, né? Dá muito certo. E é muito gostoso também, porque todo dia tem uma novidade, digamos assim. Uma coisa, às vezes pode ser pequena, mas uma coisa que você aprende que é legal, que ajuda você a entender a cultura do outro, como é o país do outro. Por exemplo, eu poderia conversar aqui um pouco sobre como é o Equador, pelo que ela me fala, pelos meus amigos equatorianos, sem nunca ter ido lá, por exemplo. Você passa a questão. Deixa eu te contar aqui uma Por coisa favor. que eu lembrei. E é muito interessante. Tô querendo saber tudo. Olha, no Equador não é muito comum aquilo dos ovos de Páscoa. Não é comum. Tipo, lá você não entrega ovo de Páscoa, não faz ovo de Páscoa, não vê vendendo ovo de Páscoa por lugar nenhum. Não é comum. E aí aqui, quando a gente agora está quase chegando, né? E aí eu vejo ovo de Páscoa por todo lado. E o Misael me fala assim, amor, você já ganhou alguma vez um ovo de Páscoa? Eu falei, não, nunca na minha vida. Aí ele falou, nossa, que legal, eu vou ser a primeira pessoa a te dar um ovo de Páscoa. Então foi muito legal, porque realmente eu nunca ganhei um. E ele vai ser a primeira pessoa na minha vida que vai me dar um ovo de Páscoa. Ai, meu, que demais. Inclusive, não sei qual vou comprar ainda, mas vai chegar. Mas vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. É legal que você consegue ir surpreendendo. Essa experiência nunca teve. Poxa, a gente vai ter junto essa experiência. Isso que eu acho incrível, demais. E planos para o futuro aí? Estão no Brasil atualmente. Já pensou? A gente pode ir para um outro país? São interculturais aqui. Como é que temos planos para o futuro aí, pensando em alguma coisa? Assunto bonito, assunto delicado aí. Eu peguei a certo. A gente gosta muito do Brasil e eu tenho vontade de conhecer o Equador não como turista, de chegar, andar em ônibus assim pelas ruas, mas de ficar pelo menos talvez um mês no mínimo para poder entender, poxa vida, como é que num mercado equatoriano, se eu vou comprar arroz, tem pequenos detalhes que eu particularmente me divirto muito conhecendo, entendeu? Mas a gente quer visitar o Equador em novembro para a gente poder dar uma volta por lá. Mas para o futuro, a gente tem planos de se mudar para outro país. Não sei se pode dar spoiler aqui. Acho que pode. Entre família pode, entre família tem exclusividade aqui. A gente tem planos de se mudar para o Canadá. Se Deus quiser, né? Essa está na nossa cabeça, no nosso coração. E uma coisa legal que eu estava lembrando aqui sobre a comida, eu acho que eu conquistei o Misael pela comida. De verdade, que ele gosta muito de comer. E as comidas são diferentes, assim, Sim. tem coisa que é parecida, mas tem coisa que é diferente. E aí, ele sempre foi super aberto para experimentar novas comidas, né?
E aí eu fazia comida nova, e é muito legal, porque às vezes eu faço uma coisa que é bem equatoriana, e ele fala, nossa, incrível, maravilhoso, gostei. Porque você era super simples, rotina, que era rotina, mas Exatamente. que surpreendeu. E eu não digo nem só a parte de comer, igual a Alice comentou, mas, por exemplo, até a apresentação, porque aqui no Brasil, óbvio que tem estados, diversas culturas, são 27, mas é arroz e feijão, eu imagino que todo mundo tem um arroz e feijão aí, não é possível. Agora, eu descobri que lá no Equador, muitas das refeições têm, tipo, a entrada, tem uma que a gente chamaria de sopa, um caldinho assim, e tem o prato forte que vem depois. Então, às vezes, quando a gente estava namorando, eu não estava acostumado, ela cozinhava para mim e ela vinha com 3 negócios de comida e eu não conseguia nem entender como que eu ia comer. Tipo, eu não sabia o processo. Qual eu vou primeiro? Não queria desrespeitar, eu ficava assim, esperando ela começar a comer. E ele me pergunta, como é que é o processo aqui? Eu pego primeiro o quê, como primeiro o quê? Aí eu explico. Mas, Lucas, é muito legal. Também, né, tem desafios também que a gente tem, às vezes, entre culturas, né? Mas eu acho que tudo pode ser resolvido falando e chegando em acordos. Acho que é isso que a gente vem trabalhando durante esse tempo que a gente está aqui já casado mais de um ano. Pô, que demais poder conversar com vocês, trazer um pouquinho da história de vocês. Pessoal, são meus amigos, eu estive no casamento com eles, foi um prazer realmente fazer parte dessa história, trazer um pouquinho. Não só esteve, como foi mestre de cerimônia, inclusive. Foi. Olha aí. Mas obrigado, viu, de verdade. Deus abençoe bastante o casamento de vocês, a história de vocês. Amém. Foi muito bom conhecer. Eu espero que você ache uma hispana, tá? Tá recomendado, tá recomendado. As dicas eu tô pegando aqui já, viu? As dicas eu tô pegando aqui já. Pessoal, é o seguinte, para um breve intervalo, agora daqui a pouquinho eu visitei uma sorveteria coreana em São Paulo. A primeira sorveteria coreana. Fui conhecer, ver como é que funciona essa questão também de cultura por lá, mas daqui a pouquinho eu trago um pouco dessas informações. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre família de volta, hoje falando sobre casamentos interculturais. Adorei a entrevista que você fez ali com o casal no bloco anterior. Não, são casal amigos. Sensacional, né, Lucas? Demais. São amigos assim. E eu acompanhei um pouco do namoro deles, tudo, depois do casamento. Fui no casamento deles. Foi uma cerimônia e foi muito legal estar com eles aqui e poder compartilhar. Aliás, soube de outras informações também, novidades. Tinha um tempo que a gente não se encontrava já. Foi muito legal trazer. Muito legal. Entender um pouco mais desse universo, esses casamentos, relacionamentos interculturais. E eles se dão super bem. Agora, tem uma coisa. Você se propôs a um desafio aí, por falar sobre interculturalidade, né? Lucas se desafiou aí numa sorveteria coreana, Lucas. A primeira sorveteria coreana do Brasil. Fui lá para São Paulo conhecer, tive essa experiência. Eu falei com o dono, ele não é coreano, o sócio dele é. Então já tinha essa diferença aí de cultura dirigindo ali aquele lugar. E ele me contou um pouquinho mais sobre isso, sobre como os brasileiros também acabam conhecendo, visitando mais. Eu não vou dar todo o spoiler, vocês podem acompanhar, eu fui por lá, passei, e agora vocês também conferem um pouquinho mais dessa sorveteria coreana. O papo de hoje é um pouquinho sobre cultura. E eu vim até São Paulo, uma cidade que te permite você conhecer diversas culturas em um único local. Chega num bairro diferente, parece que você está em um outro país. Principalmente quando se fala sobre gastronomia. Para isso, eu vim até uma sorveteria de culinária coreana conhecer algo diferente, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para você, porque eu tô aqui com o Fernando. O Fernando aceitou aqui receber a gente para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, Fernando, o que é legal também é que você tem a sua descendência não coreana, né? Isso, eu sou descendente japonês. Porém, os seus sócios coreanos. Exato. E tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, a relação nossa é bem boa, assim, até acaba somando, né? Porque eu entro com esse viés mais oriental do Japão, assim, e os outros dois mais o coreano mesmo, raiz. E, Fernando, quando eu conheci um pouquinho mais sobre isso aqui, conheci pelas redes sociais, inclusive, me chamou muito a atenção, vi que várias pessoas falavam, conta pra gente qual que é o diferencial desse sorvete para o que a gente conhece. Geralmente no Brasil a gente acaba vendo sorvete que vem muita gordura hidrogenada, né? Eles acabam adicionando bastante gordura e acaba saindo até artificial, exceção para o gelato que vem entrando com essa onda mais de natural. E o nosso sorvete é exatamente nessa pegada, assim, ele é feito sem conservante, ele é só a mistura do leite mesmo com um pouco de leite condensado e açúcar e ele é bem levinho, ele é uma máquina que a gente trouxe da Coreia. Aí ele congela essa mistura instantaneamente e ele vai cortando em floquinho bem fininho. O resultado é um sorvete mais levinho de comer, né, e menos calórico também que um sorvete comum. Sem contar que é a primeira sorveteria assim aqui no país.
Agora, o que você fala pra gente também? Como é que é essa relação quando vem brasileiro, pessoas de outras culturas, conhecer um pouquinho dessa cultura? A gente teve um pouquinho de dificuldade no começo, né, por ser um produto completamente inovador, que não tem no Brasil. O pessoal confundia muito com raspadinha, que raspadinha só que é completamente diferente. Até quando você for provar, você vai ver que a textura é bem diferente de uma raspadinha, né? Esse produto ele é bem popular na Coreia do Sul, e aqui a gente acabou adaptando com alguns sabores, tipo açaí, que é mais abrasileirado. Mas, felizmente, a aceitação do público brasileiro foi mudando ao longo do tempo e hoje eu diria que a maioria do público é brasileiro. Olha só que interessante, a maioria é brasileiro. Agora é o seguinte, vamos para a parte boa. Esse aqui é o mais comum, aliás, o mais pedido para quem realmente já conhece, está acostumado, né? O que eu vou encontrar aqui? Esse seria o sabor mais tradicional coreano, chama injeolmi. Injeolmi seria o pó de soja, não pó de soja torrado. O sabor é parecido um pouco com paçoca, só que bem menos doce. Aí em cima aqui vem o diferencial, que é o feijão doce, né? E o bolinho de arroz, que parece um pouco marshmallow, só que ele é menos adocicado, e as lascas de amêndoa. Bom, então vamos lá. Ó, esse aqui é o diferente, daqui a pouco eu vou apresentar esse pra vocês. E realmente tem feijão aqui em cima, algo totalmente diferente. Na minha cabeça, o feijão sempre aí associado a algo salgado. Vamos lá, vamos experimentar. É muito diferente. Vou pegar mais um pouco para ter certeza, para poder passar. Que esse pessoal ou odeia ou ama, não tem meio termo não. 880. Eu vou aqui mais pro fundo, que tem mais parte aqui do recheio. E os floquinhos que vocês acabaram também de ver as imagens, essa neve. Olha, eu tenho que dizer que eu gostei, viu? Pra primeira experiência, não é todo mundo acha diferente nessa combinação. Mas a gente tentou combinar todos os sabores, assim, pra dar um equilíbrio nele. Tanto é que ele não é muito doce, assim, é bem levinho, né? Isso que eu ia falar agora, realmente, ele não é muito doce, ele é super leve, principalmente essa, o pessoal falava que é raspadinha, não, essa parte de nuvem aqui muito, muito leve. E tem quem, claro, não gostei dessa opção, vou ficar sem conhecer um pouco mais da cultura. Não, também tem outra opção, com frutas inclusive, essa aqui eu escolhi um pouco de manga, né? Isso, esse é um sabor assim mais, que acaba saindo mais que aquele, porque esse daqui não vai com tanto ingrediente diferente. Esse também é feito somente com a fruta, ele é bem natural. E vamos provar pra ver. Vamos lá. Essa daqui eu já tô curioso já. Manga é algo que eu já estou acostumado. É um dos que mais saem de fruta. Sim. Aqui. Tem mais um pouquinho no fundo. Tipo uma geleia, é isso? Ele é feito também 100% de fruta natural. Aí ele acaba sendo até mais saudável, né? Com sorvete que vai bastante gordura hidrogenada, industrializada. É bem diferente mesmo. Com feijão, sorvete com feijão. Olha, eu vou ser sincera, eu acho que do feijão você não curtiu muito. E de manga, o de manga você curtiu porque estava bem evidente. Não, de manga eu gostei bastante. Inclusive, se eu voltar realmente, tenho um plano sim de voltar, levar outras pessoas. Agora é o seguinte, vou indicar esse, falei, ó, vai com calma de feijão. Feijão é o mais comum, quando eu pedi para ele, falou, traga o que é mais comum para culinária, no caso coreana ali. Falou, ó, esse aqui com feijão é o mais pedido. Falei, então vamos. Eu fiquei com medo danado de fazer uma cara feia. Não fiz uma das melhores, vocês conseguiram ver. Mas eu consegui, foi tranquilo. Eu pensei que fosse muito pior, assim, tipo, na hora que eu colocasse, porque na minha cabeça é muito associado ao salgado, arroz e feijão. Agora, no doce, no sorvete. Americano gosta de feijão doce e realmente é bem diferente para nós aqui, né? Mas você provaria, Dilene? Provaria. Provaria. Não é provar e ver. Provaria. Até fiquei curiosa, né? Para entender, porque realmente o nosso cérebro, ele processa muito diferente, né? O sabor, né? A ideia, né? É diferente. Não, foi uma experiência muito, muito legal. Inclusive, agradecer ao Fernando, que esteve lá, conversou com a gente, disponibilizou tudo, separou os sorvetes ali. Foi bem legal ter essa diferente cultura. E ele falando também que os brasileiros visitam bastante, por mais que seja um bairro que tem bastante a culinária coreana por ali, mas os brasileiros, em sua maioria, acabam estando por ali querendo conhecer um pouco mais dessa culinária.
Legal. E o Lucas está aberto a isso, Tá, né? bem Novas aberto. possibilidades, novas culinárias. A interculturalidade começa por aí, viu, Lucas? Gente, eu tô morrendo com esse programa. Esse programa tá revelando coisas. Vou guardar esse programa, viu? Guarda. Vou guardar esse programa. Depois compartilha com quem tem que compartilhar. Daqui uns anos. Beijo para quem sabe que precisa ouvir. Bom, seguinte, vamos voltar aqui para essa questão do relacionamento, né? O Lucas trouxe essa questão da gastronomia, inclusive os dois sócios ali, né? Num relacionamento diferente de culturas. Hoje, falando especificamente sobre o casamento, tá? Inclusive, você aí de casa que está ouvindo a gente, manda para cá a sua interação. O que você considera aí mais difícil no seu casamento de lidar? Conta pra gente, faça a sua pergunta. Se você não quiser expor o seu nome, não tem problema nenhum. Coloque aí anônimo ou anônima e a gente vai trazer a sua questão para cá. Eu acho que já tem, Dilene. Já vamos mandar uma pergunta aqui do pessoal de casa, depois eu faço a minha. É da Vanessa Xavier. Vanessa, boa tarde para você, seja bem-vinda. Ela está dizendo: e quando em uma discussão seu marido faz desdém de sua fé? Eu sou cristã e ele até hoje não sei de fato... ele até hoje não sei de fato sua crença. Tenho orado, mas confesso que já pensei em desistir da relação. O que fazer? Isso é muito triste quando no meio de um conflito a gente traz algumas questões que são muito pessoais e particulares. Tanto nessa questão que ela colocou como a questão da religião, quanto uma questão cultural, né? No meio de um conflito você traz algo que pertence à pessoa. Eu diria que isso é cruel, eu diria que isso é desleal, eu diria que isso é desonesto. Porque eu preciso aprender a respeitar. E quando eu estou num processo de conflito, eu estou ali para resolver a situação e não para piorar a situação. Então, quando num processo de conflito eu trago algo que pertence à sua cultura, um exemplo, né? Mas vocês, da cultura de vocês, são muito mulherengos. Um exemplo, eu generalizo, eu faço uma fala desdenhosa sobre a cultura, aí os conflitos ficam realmente... complicados, assim como ela diz, no momento em que eles estão para acertar alguma coisa, ele traz algo sobre a religião dela. Isso denota imaturidade, né? Isso é perda de foco. O problema não é religioso, a gente está resolvendo outra coisa e vem um assunto de religião que não tem nada a ver. Algumas pessoas, quando perdem a argumentação, não sabem o que dizer, é igual uma pessoa que vai caindo de um penhasco. Não tem onde se segurar, agarra em qualquer galho que vê pela frente, numa tentativa de parar a queda. Então, quando você está numa discussão que você realmente não sabe o que você vai dizer mais, então você começa a tirar para todo lado, a pegar qualquer coisa da frente numa tentativa de se segurar. Nem que seja, às vezes, humilhando o outro, menosprezando o outro, ou desdenhando de uma cultura, desdenhando de um processo que o outro viva. Isso é muito desleal e eu digo isso é muito cruel. Isso não se faz, porque você perde a confiança do outro se num momento de dificuldade você traz esse assunto e põe sobre a mesa, né? Tanto é que a Vanessa disse que pensa, né, muito em desistir dessa relação. Tem alguma coisa que ela possa fazer? Então, eu acredito que comunicar para ele, dizer de quão insatisfeita ela fica quando o assunto é um e ele traz outra coisa, né, para dentro da questão. A segunda coisa que a Vanessa pode fazer é ela olhar para ela e dizer assim, olha, eu vou me preparar para isso, vou me blindar desse tipo de ataque, né, de acusação, porque ele é imaturo, ele não está valorizando a relação do jeito como deveria. Então, eu vou me blindar. Quando ele começar a conversar sobre isso, eu não vou ouvir, eu me retiro, eu me levanto, eu interrompo a conversa. Porque a nossa tendência é dizer assim, eu não quero que ele faça mais. Tá, esse é o seu desejo, mas não tem como pará-lo, a menos que ele queira parar. Porque a gente não pode fazer pelo outro, a gente só pode fazer por nós. Então, a atitude dela é que tem que ser pensada. Eu não aceito mais, eu não quero ouvir. Quando ele começar, eu paro, eu mudo de assunto, eu saio da sala, do ambiente, eu vou para outro. Eu paro tudo e digo para ele, quando você entra nesse assunto, a gente interrompe. Então, ela pode, sim, se utilizar dessas formas, mas ele vai ter que ter essa consciência para mudar. Quanto mais machucada, mais ofendida, mais chateada ela fique e demonstre, talvez ele se apegue a isso justamente para provocá-la nesse momento. Porque é o que ele quer. Né? Exatamente. Então, é importante que ela entenda se isso acontece, para ela ter uma outra postura também. Muito bom, Dilene, muito bom mesmo. Tá aí, Vanessa, espero que tenha te ajudado. E quem sabe outras pessoas também que estão ouvindo e passam pela mesma situação. A gente vai chamar um breve intervalo, minha gente, só para você tomar uma aguinha. O Entre Família volta já já.
De volta com o Entre Família, que intervalinho que dá pra você tomar uma água, voltar agora pra gente continuar o papo, que o papo tá rendendo, aprendendo bastante com o programa de hoje, viu? E para aprender ainda mais, ó, já quero relembrar você que você pode participar com a gente. Você pode participar pelo 12 98315 0249, vou até repetir, 98315 0249, tem até o QR Code ali embaixo, pega o celular, aponta pra tela ali, ó, e já consegue participar com a gente. Eu tô falando que eu tô aprendendo bastante com o programa de hoje, a gente tá aprendendo bastante. A gente pode continuar agora também, porque tem dinâmica, né? A gente vem trazer mais alguns pontos, né? É isso aí, senhor Lucas. O Lucas hoje está sorridente. A gente quer trazer aqui para vocês dicas que fazem a diferença, né? A diferença positiva para ter um relacionamento mais equilibrado, mais feliz, com mais harmonia e saudável, né? Até porque quando a gente vive uma relação que não é saudável, isso vai acabando, não só minando a relação, mas acabando com a saúde, com a estrutura emocional da gente. Então, essas dicas é para fazer a diferença. Se você nota que seu casamento aí é muito diferente, né? Que vocês pensam muito diferente um do outro, tem comportamentos, pensamentos, costumes muito diferentes. Nesse momento, nós temos a nossa especialista aqui, que é terapeuta de família, e vai trazer essas dicas. Olha, são dicas que talvez você já ouviu falar em algum momento, mas agora a gente vai parar um pouquinho para refletir sobre elas. E se você tem um casamento, né, com culturas muito diferentes também, até mesmo fora, né, não só aqui dentro do Brasil, mas casado com outra pessoa de outro país, vai valer essas dicas com total certeza também. Então, pode colocar na tela a primeira dica que vamos dar aqui hoje. Acho que a gente teve uma pequena falta de comunicação aqui. A gente já conseguiu antecipar que tem interação chegando. O pessoal atendeu o pedido mesmo. É bom, né, Lucas? A gente já bom, sabe. eu gosto, O Benjamin já tá ali esperando. Benjamin, daqui a pouco é você. Daqui a pouco você aparece de novo. Bom, tá ali então, Dilene. Conheça as diferenças e as respeite. Parece tão óbvio, né, gente? Uma coisa assim tão básica, né? Falar sobre respeito. Precisa conhecer as diferenças, né? A gente só vai respeitar se a gente conhecer. Muitas vezes a gente está convivendo e acaba cometendo gafes porque não vai atrás para entender o que está acontecendo. Saber o que é diferente no país do outro, como é que o outro age em relação a determinados comportamentos. Além de saber poder respeitar isso, entender que lá é diferente, que as coisas acontecem de forma diferente, né? Muitas vezes é uma atitude que para nós aqui do nosso país é muito normal, né? Por exemplo, servir. O casal ali estava falando que é a mãe que serve todo mundo, né? Talvez aqui no Brasil fale assim, poxa vida, serviu só isso, eu quero mais, né? E não posso pegar mais, porque assim, é tudo comedido, parece que né, tá sendo limitado o que eu tô comendo, mas na verdade lá é como uma expressão de afeto, de carinho, que uma pessoa sirva e entregue. Olha como é diferente. Se você não conhecer, não for atrás disso, você acaba, às vezes, fazendo pré-julgamentos, entendendo de forma equivocada e ficando machucado, chateado e guardando ressentimento dentro da relação por não compreender direito. Então, buscar informações corretas do porquê o fulano, né, o outro, está agindo como está agindo. O que isso tem a ver com a cultura dele. Gostei disso, Dilene. Você até comentou sobre as nossas diferenças aqui no Brasil de estados, né? Você até comentou que você é nordestina, seu marido é do sul e descendente de alemão. Então, dentro do Brasil, a gente tem características muito fortes, assim, de diferenças. E, às vezes, a gente só critica, né? E acha esquisito o outro. E não tenta entender por que é assim, né? Por que, sei lá, tem gente que a gente está falando muito de comida, né? Comida é sempre um bom assunto. Senta à mesa e todo mundo começa a conversar, a gente só olha e critica, né? Ou de repente, o inverso, né? E não tenta entender por que é assim, né? Como que funciona por trás, né? O que significa para aquela pessoa. Significa para eles, porque tudo age através de um significado, né? Então, quando a gente compreende, fica mais fácil do que a gente simplesmente se sentir desconfortável, julgar e até achar que isso é uma questão pessoal. Você faz isso para me provocar. Olha que né? ponto Porque que às chega, vezes né? acontece nas relações. Por que você age assim? Isso é só para me provocar. Quando você casou comigo, você já sabia que era assim, né? Então aí começam os processos acusatórios e as desavenças vão surgindo. E temos mais uma aqui. Pode colocar na tela saber qual que é o outro ponto que vamos aqui conversar aqui, ó. Tenha paciência com mal entendidos.
Mal entendidos, eu acho que é uma coisa que acontece com frequência. Diz uma coisa e queria dizer outra coisa, né? O casal trouxe esse exemplo exatamente também, né? O casal da entrevista, né? Com questão de, não me recordo bem o que ele falou, mas ela entendia com o date, né, de sair junto. Isso. Foi um mal entendido ali e que ele teve paciência de dizer, o que será que significa isso, né? O que será que ela está querendo dizer dessa forma? Porque para ele era um entendimento, para ela era outro, né? Então isso é muito comum quando as culturas são diferentes. Seja paciente. Aconteceu comigo, por exemplo, eu fui criada no Nordeste e a gente comia cuscuz todos os dias pela manhã. Todos os dias é cuscuz, porque isso é forte. O café da manhã do nordestino é uma refeição extremamente forte. Quando eu casei, eu fui ao supermercado a primeira vez com o meu marido e eu comprei muita milharina, sem querer fazer merchan, né? Comprei bastante, porque esse é o produto, né, originador do cuscuz. E aí, eu fiz o primeiro dia, fiz o segundo, fiz o terceiro. Meu marido comeu o primeiro, comeu o segundo, comeu o terceiro. Depois ele falou, não. Eu falei, como assim, não vai comer, né? Aí eu falei, mas você não vai comer? Ele falou, não, se você gosta, gosto. E por que não vai comer? Né? Porque eu pensei que ia ser um dia ou outro, mas eu tô vendo que vai ser todo dia. E eu gosto, mas não é tanto assim, né? Então, que coisa engraçada. A capacidade de se expressar e dizer, olha, né, não tô acostumada. Aí, começando a conviver com a família dele, eu vi o que eles comiam no café da manhã. Então, a gente começou a fazer essa, né? Mesclar, Isso, né? mesclar. Um dia é o tal cuscuz, outro dia é mais a fruta, né? A granola, que era o que era mais peculiar lá, né? Hoje eu diria que nós estamos muito mais aculturados a dele do que ao meu cuscuz, né? Porque aí acabou que a gente vai se adaptando, se ajustando. Mas exige paciência, né? Eu estava dizendo no intervalo para o Lucas que um casal que entra num relacionamento intercultural, ele já precisa estar predisposto a diferenças bem significativas, a flexibilizar sobre essas diferenças e ter paciência mesmo, né? Eu disse isso, eu não quis dizer aquilo. Peraí, quando eu espirro no meu país, significa isso, né? Tem países que, quando arrota depois que come, é porque gostou muito da comida, né? Imagina dentro da cultura que nós começamos a rotar, terminou de comer, começa a rotar, tu fala, nossa, que falta de educação. Paciência, lá no meu país, isso quer dizer que eu amei o que aconteceu aqui à mesa, né? Então, veja como essas diferenças, elas precisam ser, né, pacientemente compreendidas. Por isso que no namoro, vai ali conversando, entendendo, perguntando. Sabe tudo de namoro, eu Lucas. torço muito. Eu acho que essa juventude tem tudo para dar muito certo, né? Assim, hoje está muito aberta essa questão do diálogo, terapia, enfim, muito mais intelectualizado esse assunto sobre relacionamento. Vai dar muito bom. Assim, eu espero e faço votos. Vamos então a mais uma situação, mais uma dica que vai fazer a diferença aí na sua relação, ajudando você a lidar com as diferenças, ter um casamento equilibrado. Cuidado com a obviedade. Aquela velha história assim, né? É óbvio que é assim, é óbvio para quem, né? Eu costumo dizer assim, que até o que é falado também precisa ser desenhado, né? Porque as pessoas são diferentes e quando culturalmente diferentes, o que é para um país, às vezes não é para o outro. Então, cuidado com o que é óbvio. Não, você tem que entender, isso é óbvio, você já me conhece há tanto tempo. Não existe nos relacionamentos a obviedade. Eu sempre preciso pontuar aquilo que, como eu gosto, como é importante para mim, como eu acredito. Isso é fundamental. Esperar que o outro adivinhe, porque só me conhece, isso é negativo em todos os tipos de relacionamento, né? E pesa muito mais no intercultural, porque a cultura, às vezes, se diferencia bastante. A forma como se veste, né? Tem uma historinha, não vamos identificar os personagens, foi para um país e lá, convivendo com outras pessoas, outros rapazes, observou que a roupa íntima era diferente da roupa que ele levou do Brasil. Que, inclusive, quem usava aquele estilo de roupa íntima lá nesse país, na cultura deles, eram homossexuais. E aí, quando ele, né, todos juntos lá para ir ao banheiro e tal, todo mundo ficou de roupa íntima, os colegas olharam para essa pessoa e acharam extremamente
estranho que eles tivessem assim, e tiveram uma rejeição, né, a princípio, porque o julgaram pela peça de roupa a peça íntima que ele estava usando, que é muito comum no Brasil, né, é usado, todo mundo usa, todos os homens usam e não há nenhuma dificuldade. Mas nesse país foi interpretado dessa forma. Então, às vezes a gente fala assim, é óbvio que não. O que é óbvio, né? Para quem, Para quem é. Então, precisamos sempre deixar claro. Nunca é demais você esclarecer do porquê age assim, do porquê está pensando assim, do porquê você constrói assim. Principalmente se você está num relacionamento intercultural. É isso aí. Nossa, a gente aprende bastante, né? Porque às vezes a gente não é ensinado a falar, a se colocar. A gente acha que é até romântico o outro querer adivinhar as coisas, mas não existe nada disso, né, gente? As coisas precisam ser faladas porque a obviedade não existe. A parte da nossa ótica, né? Não imponha suas preferências, é isso? Esqueci de pedir a tela, já li direto, gente. Por favor, na tela. Já deu certo spoiler, já adiantou aí, olha aí. A crise da ansiedade. Não, não imponha suas preferências. Ai, Edilene, isso é difícil, viu? Difícil, mas o casal deu outra lição ali. Ele falou, deram um dia baile. vamos viver como sendo no Equador e outro dia vamos fazer como no Brasil. É um jeito, né, doce de você lidar com essas diferenças que acabam sendo gritantes dentro dos relacionamentos. Então você pode, hoje é dia do seu país, hoje é dia do meu país, né? Impor, nada que é imposto é agradável, né? O nome imposto já diz, Já, né? já. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Então nada que é imposição, que o outro diz tem que, né? Eu costumo dizer que só tem que nascer e tem que morrer. Porque quando uma criança está para nascer, não importa se está no ônibus, em casa, onde está. Tem que nascer, nasce, ponto. Né? Quando chega a hora de morrer, tem que morrer, morre também. Não importa se está entubado, se tem os melhores médicos, não importa. Então, tem que nascer, tem que morrer. O que acontece entre esses dois extremos é ajustável, sempre será ajustável. E ter essa compreensão facilita muito a vida. Porque essa coisa, não, você tem que me entender. Não tem que nada. É ajustável esse processo. Só tem que nascer e tem que morrer, mas o resto você tem que ajustar. Adoro suas analogias, Edilene. É ótimo. Adoro. São ótimas. Ótimas. Muito bem, gente. Agora, vamos chamar aqui a rede social e tava aí no gatilho para ser o Benjamin. Será que a gente tem como voltar? Olha, só para não gerar uma expectativa falsa no Benjamin. Essa produção é demais. O Benjamin fala lá de Minas Gerais, de Varginha, é isso? Minas Gerais, Varginha. isso mesmo. Ele fala. Varginha. Varginha, né, que é o nome certo da cidade, é Varginha, pelo amor de Deus. Tive um relacionamento que deu errado, pois éramos totalmente diferentes. Por isso fica a minha pergunta, os opostos realmente se atraem? Benjamin, você teve um relacionamento que deu errado, porque eram diferentes, essa é uma conclusão não muito conclusiva. Deu errado porque vocês não estiveram dispostos a trabalhar para ele dar certo. Essa é a conclusão correta, porque um relacionamento não dá errado porque a gente é diferente. Porque quando a gente é diferente, então a gente pode crescer. Agora, quando a gente é diferente e não está disposto a trabalhar as diferenças, aí ele vai dar errado. Foi o que aconteceu com o seu relacionamento. Poderia ter dado certo se os dois estivessem dispostos a trabalhar as diferenças, né? A entender por que o outro faz do jeito diferente de mim e aceitar que o outro não sou eu. Imagina como isso é incrível. Eu entro numa relação e eu preciso ter muita consciência de que o outro é sim diferente de mim, pelo simples fato de não... Olha, até gêmeos são diferentes, né? Eles são semelhantes na sua aparência, mas podem ter personalidades completamente opostas. Então, como que um vem do norte, outro vem do sul, vem de um país, vem do outro, casam-se e agora tem que harmonizar essas diferenças. Isso dá trabalho, isso leva tempo, isso é um gasto de energia. Então, às vezes a gente entra na relação e quer que o outro seja como eu imaginei, como eu sonhei, como eu idealizei. Então, casamentos dão errado porque eu não estou disposta a trabalhar as diferenças. Não dão errado porque nós somos muito diferentes. Tá? Nas diferenças há crescimento. Então, a gente tem que corrigir as frases, porque daí a gente fala assim, casamento de gente muito diferente dá errado. Então essas frases prontas e feitas, né, elas só causam efeito, e às vezes um efeito colateral, né? Então a gente fica acreditando naquilo, né? Acredita de que dá errado porque são diferentes. Não deu errado porque são diferentes. Deu errado porque não trabalharam as diferenças, né?
trabalhadas, elas funcionam. Eu também sou muito diferente do meu marido. Ainda bem que somos diferentes, porque somos duas pessoas, né? Eles até comentaram sobre essa questão do idioma. Tinha um dia certo para falar, tudo, cada um aprendeu. Ó, você pode falar só em espanhol hoje, hoje eu vou falar só em português, que eu vou aprendendo. Eles estão dispostos, hoje estão dominando bem e tem esses planos de ir para fora do país. Falou, quando a gente vai fora do país, uma nova cultura. E quando nosso filho nascer, já vai ter consciência dos outros idiomas e de um novo. E que palavra resume isso? Disposição, né? Disposição em aprender. Sair de onde eu estou, do meu pedestal, e permitir-me ir até onde o outro está para ver o que o outro tem a me oferecer. Quando eu não permito isso, então enrijece a relação e aí fica muito complicado. Até da mesma cultura funcionar bem. Imagina de culturas diferentes, né? Se eu não saio de onde eu estou, os opostos se atraem. A atração, ela pode ser de opostos e pode ser de semelhantes, né? É só uma frase para ser romântica, né? Que os opostos se atraem. Os opostos se explodem também. Então, né? Os opostos podem dar certo também. Então, eu não gosto de frases generalistas, porque elas bloqueiam a nossa capacidade de fazer diferente. E tem que ser os dois, né, Edilene? Porque muitas vezes quando só um tenta... a unilateralidade não funciona. Não funciona, né? Até certo ponto a pessoa vai abrindo mão, mas chega uma hora que ela se anula tanto que ela também se perde dela mesma, né? E esse é um grande problema, né? É um outro problema. Vamos chamar, então, o intervalo. Vamos de intervalo. Vamos de intervalo, mas só lembrando, daqui a pouquinho tem mais interação, mais da sua participação. Pode mandar mensagem pra gente pelo 983150249, manda ela pra gente. A gente vai para um breve intervalo enquanto você já garante a sua participação e a gente volta já. Entre Família de volta e agora com uma super novidade. Para quem acompanha o Entre Família já viu essa novidade aqui nas minhas mãos. Olha só, eu tenho um novo guia de estudos, minha gente. À procura da verdade. Eu sei que tem muitas questões que a gente traz dentro de nós, né? Será mesmo que Deus existe? Será que a Bíblia ela é verdadeira, né? Tudo que está escrito lá é verdadeiro? O que a Bíblia diz sobre vários assuntos, né? Por exemplo, a morte é uma coisa bastante inquietante. E esse guia, né, essa revista foi preparada com muito carinho para trazer essas respostas inquietantes, capciosas, para você aí de casa. Por isso esse nome, né? A procura da verdade, em busca da verdade, procurando desvendar os maiores mistérios da vida. Foi preparado com bastante estudo, tá? Empenhado em trazer da melhor forma para você, capítulo a capítulo, com embasamento bíblico, histórico, né? Porque a Bíblia faz essa relação, né, da Bíblia, o que está escrito na Bíblia, com a história, né, a nossa história, a história da humanidade. Enfim, você vai encontrar essas respostas e eu tenho certeza que vai ficar bastante satisfeito com o que você vai encontrar aqui, tá? Tem QR Code em cada capítulo que vai te direcionar para videoaulas. Isso é uma coisa super interessante. Adoro essa questão digital, né? Entre o impresso e o digital, te levar para um material extra. Então, tudo isso aqui dentro desse guia de estudos e é muito fácil de você ter na sua casa, não tem custo nenhum. Esse custo já foi pago para você. Tá, teve todo um custo, obviamente que tem, né? Tudo na vida custa algum dinheiro, mas o projeto Anjos da Esperança, né, traz essa novidade para você. Muitas pessoas se empenharam agora no mês de março e essa revista finalmente está disponível para ser enviada para sua casa. Nossos contatos estão passando aqui no seu vídeo. É simplesmente você ligar ou mandar um WhatsApp, tão fácil, né? Oi, eu quero receber a revista aqui, A Procura da Verdade. Se você esquecer do nome, você fala, olha, eu quero receber um novo guia de estudos. E daí a nossa equipe vai enviar para você no seu endereço. E para você não vai ter custo nenhum, porque o custo já foi pago, tá bom? Esse é feito com muito carinho para que você tenha esclarecimentos maiores aí para você e também para sua família. Beleza? Combinado? Então, bora comigo aqui para nossa sala. Falando de um tema super legal hoje, casamentos interculturais. A gente está tentando entender como lidar com essas diferenças, né, Lucas? Aprendendo bastante. E aprendendo bastante. Vamos chamar o pessoal de casa que está participando com a gente. Tá participando, mandando mensagem. Seu Lócio, o pessoal participa mesmo. Vem Participa. com a gente. Vem junto. Traz a sua história. Então, Lucas, por favor, tenha a bondade de ler a próxima interação que está chegando. Jogou na tela, é comigo mesmo, pode mandar. O Luiz, ele da Angola. No meu relacionamento, o que é mais difícil é a gestão de tempo. Eu gosto de chegar na hora certa de qualquer evento, mas desde que eu me casei, atraso. Acho que lidar com isso na relação, só o tempo pode resolver. Estou certo disso?
Olha, eu vou mandar uma, viu, Luiz? Tempo não resolve nada, meu amigo. Quem resolve é a gente, né? Eu vou dar um tempo e aí o tempo vai resolver. Não vai resolver, Luiz, o tempo não vai resolver. O que vai resolver? Se a sua companheira, ela entender que isso é muito importante para você e estiver disposta a ceder nesse aspecto. Caso contrário, você vai continuar chegando atrasado. Uma outra solução é, meu amor, chegar pontualmente para mim é extremamente importante, é fundamental. Então, para nossa saída de domingo, eu vou sair tal hora. Se você não conseguir ficar pronta, você vai depois, não tem problema nenhum. E aí você sai na sua hora e chega na sua hora pontualmente. São duas alternativas, né? Ou você faz isso, chega na hora e ela vai depois, ela chega depois, ou ela até desiste de ir, enfim, é com ela, se é muito importante para você, ou você pisa no freio, realiza e fala, eu nunca mais chego cedo e nada na minha vida porque eu vou esperar a minha companheira para chegar. São escolhas, né? Às vezes a gente fica se martirizando, porque o problema aí, Luiz, é assim, eu não chego porque eu espero ela e eu fico muito mal porque eu não consigo chegar. Então, isso vai sempre trazer sofrimento para você e conflito dentro da relação. Então, se você entender isso, você vai fazer ou de um jeito ou de outro. Ou vai se adaptar, ou então você vai e ela vai depois. Mas de boa, não é para ir de birra não, sabe? Não é para eu vou na frente, você vai atrás, você se vira, vai ao seu tempo. Não, eu estou indo porque isso é importante para mim. A hora que você conseguir, você vai ser bem-vinda também. Mas resolvendo de boa, com tranquilidade, sem dor. Não vou dói. levar você para casa, Tilene. Não dói. Olha só, e se esses pontos não forem resolvidos lá na frente, isso pode gerar realmente um problema, se não for Por mais conversado, pequeno que seja, né? Sim. Exatamente. Mas são justamente as pequenas raposinhas que estragam a vinha, né? Então, assim, não existe nenhum casamento que acaba por conta de uma infidelidade. Parece que foi infiel, acabou. Não. Tiveram muitas coisas até que chegou a infidelidade. A infidelidade foi a gota da água que derramou. Geralmente vai minando o amor, vai desgastando a relação, essas pequenas ações. Por isso, precisa sim ser resolvido. Tá? A doutor John Gottman, um especialista, ele diz assim, ó, que o que acaba com o relacionamento são as questões que ao longo do casamento não são resolvidas, são deixadas para lá para evitar conflito. Né? Aquilo que é deixado para lá para evitar conflito, um dia acaba por destruir a relação. Então, a gente tem que aprender a entrar no conflito sem um desgaste, né, do casamento, do amor mesmo. A colocar as coisas sobre a mesa e ver o que é possível fazer com isso. É possível, não é possível? Vamos tomar uma atitude que realmente dê certo e a gente seguir adiante. Sensacional. Nada de colocar, empurrar para debaixo do tapete, como a gente fala, né, o ditado popular. Não empurre nada para debaixo do tapete, porque isso vai entornar em algum momento. E, Luiz, olha só, de repente você pode estar pensando, nossa, eu já falei tantas vezes, já vou te dar uma adiantada. Segunda-feira nós vamos falar sobre um programa muito legal de comunicação ativa, comunicação assertiva, e que também pode servir nas nossas relações pessoais, tá? Já fica ligadinho na segunda-feira. Vamos, então, para mais uma interação aqui na telinha. Vamos ver quem está chegando. Anônima, sou casada há 11 anos. Acho que pelo fato de ter me casado muito nova, às vezes eu e meu esposo discutimos muito. Eu sou aquele tipo agitada. Tudo tem que ser no meu tempo. Ele é mais calmo e reclama das minhas mudanças de humor. Ou seja, qualquer coisa para mim é motivo de guardar rancor e nisso passa o dia e às vezes até semana em que a gente fica sem se falar. Eu não gosto das minhas atitudes, porém não consigo me manter calma diante de algumas situações. O que fazer? Justamente porque ela não resolve que ela fica chateada, né? Ela diz no começo que eles discutem muito. Justamente porque ela falou, eu guardo mágoa, eu guardo rancor, eu não trabalho as questões. Ela não quer ser assim, mas não está conseguindo se controlar. Às vezes, é pouca informação para a gente poder, né, traçar um trabalho, mas às vezes ela está, possivelmente, às vezes está cansada. 11 anos de casada, tem filhos pequenos, né? Então está estressada, cansada, não sei se trabalha fora, é a casa, são os filhos, é o trabalho fora muitas vezes, é
o cuidado que tem que ter como esposa num país como o nosso, em que isso ainda é exigido, né? Os relacionamentos machistas, então é exigido que a esposa ainda cumpra com seu papel. Então, talvez, Anônima, você esteja extremamente cansada mesmo, e por isso você não consegue manter sob controle as suas emoções. Então, o que eu gosto de dizer é que quem está cansado, descansa, não desiste. Né? Às vezes, quando a gente está cansado, a gente tende a querer desistir, porque a gente se sente fragilizado para continuar. Talvez você precise justamente descansar, ficar sem as crianças um pouco, sair para fazer um exercício físico, olhar mais a natureza, quebrar um pouco a rotina massacrante que talvez você esteja tendo, talvez você esteja com um nível de estresse muito alto e isso está dificultando que você gerencie suas emoções, controle suas emoções, o que leva você a ficar aborrecido, chateado e entrar em conflito, em discussões com o seu marido. E se ele estiver passando pelo mesmo, também estressado também, então são dois estressados tomando choque cada vez que entram em contato um com o outro. É curto-circuito na certa, né? São voltagens de 200 volts que quando encosta, né? Precisam dar uma desligada para dar uma relaxada, baixar essa energia para poder ter capacidade, condição de resolver o que é problema. Estressado não consegue lidar com o problema, né? Muito legal. Ele fica muito angustiado para isso. Sensacional, Juliana. Eu achei bastante acolhedor ali. Não, bem acolhedor mesmo. É. E olha só, tem mais gente participando, mandando mensagem. Pode colocar na tela, vamos saber quem está participando com a gente. Quem sabe até de onde. A Anônima não tem problema nenhum, fique super à vontade. Olha só, o meu marido é de uma cultura em que os homens são muito rígidos. Tem várias coisas que me incomodam, mas não adianta reclamar, porque ele sempre diz que não vai mudar e que eu tenho que me adaptar e ser submissa. O que eu faço? Ela tem duas ideias, né? Desculpa, duas opções. Casou-se, ele já era da outra cultura, o que dá para entender. Ele não virou da outra cultura depois do casamento. Talvez ela não tenha tido a percepção correta, se encantou, né? Foi seduzida e aí casou. E quando casou, acordou. Upa, casei com uma criatura que quer que eu seja obediente, né? É cultural, né? Existem muitos países na África, no Oriente, onde os homens dão a palavra de ordem. No Brasil também, algumas regiões, mas estamos falando de fora do Brasil, né? Aonde pode ser até que a dela seja do Brasil, ela só não quis falar qual era a cultura do né? Estado, né? Mas, às vezes, é onde o machismo prevalece e tal. Eu penso que quando a gente aceita, dói mesmo menos, sabe? Então, se ela não quer fugir dessa relação, sair fora, porque quando ela entrou ele já era de outra cultura, eu penso que ela precisa agora aceitar. Só que essa palavra, às vezes, ela é muito mal interpretada. Aceitar significa, ok, então eu cruzo os braços e agora eu obedeço contra a minha vontade e tal. Não, aceitação não é uma ação passiva. Ela aceita, mas ela continua estabelecendo os limites para aquilo que não pode ser negociável. Isso que eu te perguntar. Na cultura dela, tá? No entendimento dela. Algumas coisas ela vai ter que declinar, porque quando ela casou, ela já sabia. Eu tenho uma historinha que eu conto bastante nas minhas palestras, né? Eu não vou dizer o país. Eu estive num país fazendo palestras para casais e uma mulher me procurou e ela disse, Dilene, o que eu faço? Eu estou 5 anos casada, meu marido é miudinho, magrinho, xoxinho, eu não aguento, eu não tenho atração, está muito complicado, eu não suporto nem ver ele. Eu achei aquilo assim estranho, eu perguntei para ela, eu sou meio diretiva mesmo, né? Não ensaio muito para falar. Eu disse, quanto tempo você está casada? 5 anos. Eu falei, e de que tempo ele ficou magrinho, xoxinho, miudinho e baixinho? Ela olhou para mim e falou, não, ele já era assim. Eu falei, você não viu? Né? Quando casou, você não viu isso? Só agora você está vendo. Então, assim, eu diria mais ou menos isso, né? Quando casou, ele já era de outra cultura. O que vai fazer agora? Agora que ela acordou que ele era de outra cultura, não se apercebeu, o que aconteceu que ela não sabia? Porque ele certamente, ele já era assim. Se a cultura era assim, ele já era esse que impõe, que ela tem que obedecer e etc e tal. Então, às vezes não é maldade, né? Não é chantagem, é realmente um processo cultural. E se ele não está disposto a mudar, não acho isso bonito não. Ele teria que também se ajustar, porque as culturas são diferentes, se adaptar, ela e ele. Mas se ele disser para ela, não vou mudar,
ela tem duas opções. Ou vai sair desse relacionamento, que isso talvez não seja a melhor ideia, né? Porque se ela entrou é porque havia um sentimento. Então, ela precisa se ajustar a isso, se adaptar, ser resiliente. Desde que não fira quem ela é, ela vai ter que diminuir o nível de entendimento cultural dela, onde a mulher pode ter a liberdade, pode fazer o que quiser, para se ajustar a esse processo cultural dele. Porque é errado? Não é. Se na cultura dele não é errado, por que seria aqui? Entende o que eu estou querendo dizer? Entendo. Então, mas ela também não poderia abrir mão da saúde emocional dela, né, Dilene? Ela não pode abrir mão de quem ela é, ok? Então, se as imposições dele é para destruir o eu dela, aí nós temos um problema grave. Tá? Eu não sei até que ponto essa cultura que ele está dizendo aí vai acontecer. Talvez seja, mulheres têm que andar atrás dos homens, por exemplo. Lá no mundo árabe, a mulher não pode ficar do lado. Eu estive lá, passeio com meu esposo, fomos visitar algumas mesquitas, eu não podia andar de mãos dadas com ele. E eu precisei respeitar, eu estava na cultura lá. Então, se eu caso com um homem dessa cultura, e eu já sei que ele é assim, já sei que lá nesse país é assim, a gente precisa se ajustar a isso. Não tem, é cultural. Né? É cultural. Então, às vezes, a gente vai para uma outra cultura e quer obrigar a ser como eu quero. É inflexibilidade também. O ideal, nesse caso, era os dois flexibilizarem. Nós estamos falando do ideal. Do outro. E nós estamos falando do real. Se ele diz que não vai mudar, talvez seja a forma como ela coloca, né? Ela impõe, ela quer, ela briga por isso. Talvez ela, com um jeitinho diferente, possa conquistar muito mais do que conquistar pela força. É uma outra alternativa também, um outro olhar, né? Que as informações, às vezes, são poucas para a gente traçar todo mas já ajuda bastante, a pessoa tem um norte, uma ideia muito melhor. Nós vamos rapidinho aqui para mais uma interação, Dilene. Acho que dá tempo da gente ler e você responder rapidinho. Anônima também. Estou entrando em um novo relacionamento. Eu gosto de ter cargo na igreja e estar acomodada todo sábado. Mas ele já disse que gosta de sair pregando pelas igrejas. Ah, tá. Ela gosta de ficar numa igreja específica. Se no trimestre for 2 sábados na igreja, é muito. Ou seja, todo sábado está em um local diferente. Gosto muito dele, mas não quero essa vida. Como convencê-lo? Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: ela tem a igreja dela, tem um cargo dela, e ela gosta de ficar na igreja dela, ele gosta de estar circulando em outras. Ela gosta muito dele, mas não quer ter essa vida que ela faz. E ela quer convencê-lo, olha só. Ela não está disposta também a mudar, ela quer convencê-lo. Ela diz que está entrando num relacionamento. Então, vamos lá, tem opção, não entra. Mas gosta. Ou então põe as cartas na mesa e já entra combinando. Olha, sábado igreja, sábado fora. Sábado igreja, sábado fora. Sábado igreja, sábado fora da igreja. Ou seja, um para cada um. Vamos ajustar. Fica de igual modo, tá? Então, assim, um sábado ficamos na minha igreja, que é onde eu quero estar acomodada. No outro sábado acompanho você. Ah, não, aí é muito para mim. Não entra nessa relação. Fica fora dela, fica com o que esses gosta acordos, de ficar à vontade. Dilene, eles valem para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. E quanto antes você puder fazê-los, melhor. O problema é que, às vezes, como esse caso que a gente viu anteriormente, entra no casamento, não faz acordos. Aí, quando está dentro do casamento, quer impor. Aí fica complicado. Aí fica complicado. Então é o seguinte, né, Lucas? Esse programa foi bastante útil, né? Você que pode, a qualquer momento, iniciar uma nova jornada aí de namoro, você já viu que tudo é acordado antes, entendeu? Já tô aqui tudo anotado já. Esse programa que eu vou com certeza revivo lá no NT Play, assistir novamente, ver certinho. Faz as cláusulas, vai no advogado, registra a firma e fecha os olhos e pula. Ai, Dilene, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Quero mandar um abraço pro meu pai. Recebi uma mensagem agora de que ele está ligado agora no programa ao vivo. Então, beijo, pai. Pra ele. Abraço, pai da Dilene. Beijo pro senhor. Qual que é o nome dele? Edmócles. Edmócles. Seu Edi, um beijo. Receba o nosso carinho aqui dentro de família. Morrendo de orgulho da filha, né? Ela é um espetáculo. Tá passando aqui nesse momento o Instagram da Dilene, @Dilene Ebinger, tá? Com G, G-E-R. Tá passando aí agora na sua telinha. Então você pode seguir, absorver os conteúdos que ela tem para ajudar você no seu casamento. Dilene, muito obrigada. Obrigada também, foi um prazer. Viu? Precisando, é só chamar. Muito bom, é isso aí. Então, já temos aqui a dica, né, Lucas? Precisando é só chamar a Dilene. Já segui aqui. Seguia já. Fui conferir se eu seguia realmente as redes sociais. Aprendi bastante. E daqui a pouquinho,
E daqui a pouquinho vem aí o Vida e Saúde, concluindo hoje essa semana super especial, Mexa-se, que tratou bastante sobre exercício físico. E na segunda-feira, você está aqui comigo, né, Lucas? Segunda, tamo junto, tamo junto. Eu só queria ressaltar que no Mexa-se, semana especial, dei uma passadinha por lá, fui conhecer o estúdio e também o conteúdo tá super legal mesmo. Ficou gostei bonito bastante. O estúdio, né? Então você garanta aí daqui a pouquinho, coladinho, logo em seguida, não deixa de acompanhar não. Olha, vai ser bom o Lucas estar comigo na segunda, que a gente vai aprender juntos uma dobradinha desse programa de hoje, né? Pra gente trazer para as nossas relações pessoais, no trabalho também, né? Nós vamos falar sobre comunicação ativa, vamos receber um especialista muito fera e ele vai falar sobre o que seria essa comunicação ativa. E me parece, Lucas, que até o tom de voz, tá? Ele pode ser projetado, pode ser intencional para você ser assertivo no que você quer. Você consegue se comunicar. Até com isso, até nesse detalhe. Até nesse detalhe, será que é mais baixo? Só? Será que é mais baixo? impositivo? Eu tô ansiosa para saber esse tom de voz miraculoso aí. Nós vamos discutir também, por exemplo, essa questão de quando a gente quer realmente conquistar um objetivo, como que a gente pode comunicar as palavras mesmo em si, né? Como que a gente pode usar os argumentos da melhor forma e conquistar o que a gente quer, seja no trabalho, nas relações pessoais, né, Lucas? Vamos dar um salve para a galera que participou com a gente nas redes sociais? Sim, o pessoal que participou com a gente mandou mensagem, respondeu. Tem mais interação por lá, mas obrigado por você participar, tá ligadinho com a gente, mandar participar. Você sempre super bem-vindo por aqui. Segunda, estamos de volta. Gente, não perde não o programa de segunda-feira às 2h30 da tarde, ao vivo aqui junto com você, Comunicação Ativa. É para dar assim, ó, esperando você, a estrelinha do sucesso, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, viu? Bom fim de semana. Tchau, tchau.